Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi falar um pouquinho sobre os livros que eu gostei de ler a vida toda. Tenho eles aqui na minha biblioteca. No caso aqui, eu tenho no meu quarto, eu tenho uma estante em que eu deixo aqueles que me acompanham desde a infância, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, Foguinho, de Jules Renard. Eu estava lendo sobre esse livro e eu sempre achei interessante por causa da diagramação dele, né? Um livro que Jules Renard foi a primeira obra que ele fez, escritor francês, que fez muito sucesso. Eu não sei se ele conseguiu superar esse livro. Então, ele sempre ficava aqui, coleção Sagitário, com tradução de Atos Damasceno, e um livro que em 87, pouco depois que minha tia morreu, eu fui herdando os livros, né? E esse livro ele fala como é que era a vida do Foguinho com as famílias daquela época, né? Então, olha só os títulos, que legal. As galinhas, as perdizes, é o cachorro, o pesadelo, com devido respeito, o penico, os coelhos, a enxada, a espingarda, a toupeira, o pasto, a caneca, a lasquinha de pão, a corneta, a mecha, o banho. Enfim, todos os capítulos estão relacionados à educação daquela época, né? Então, por isso que o Foguinho, até para mim assistir, estou com a minha caçula aqui, Carolina, eu até mostrei para eles alguns trechos do livro, para você ver como que a educação das crianças naquela época para hoje e a sociedade era diferente. Então você acaba se inspirando em muita coisa, né? E aí eu consigo perceber como que as coisas mudaram nesses tempos de hoje, né? Então esse foi um livro que me tocou muito, porque a vida mais simples, as pessoas não sofreram tanto, sofreram de outras coisas, mas não na sociedade que nós somos dependentes de coisas eletrônicas e tal, curtidas e comentários. Não, as pessoas se preocupavam em se relacionar, simplesmente. Então com isso as pessoas, elas tinham mais liberdade, né? De pensar, tinham liberdade de criar. Então aqui mostra quando ele brincava, mostra também um pouco da inocência das crianças, né? Então Foguinho lida tudo isso. É um menino que era atentado, muito atentado. Então ele é descrito de uma forma muito simples por Jules Renard. Então outro livro aqui também, da minha infância, é o que eu gosto muito, é Rosinha Minha Canoa, de José Mauro de Vasconcelos, e também Rua Descalço. Rosinha Minha Canoa, pelo que eu lembro da história, José Mauro de Vasconcelos ele escreveu esse livro como ele sempre escrevia. Ele pegava, saía pro meio do mato, metia o peito no mato, ficava um tempão lá, e depois que ele parava para poder sentar na sua máquina de escrever, escrevia de uma vez só na tacada só. Às vezes escrevia um capítulo, o final no começo, o começo no final, tudo fora de ordem, depois ele juntava e dava certo. Essa era a forma com que ele trabalhava. E no Rosinha Minha Canoa, pelo que eu lembro, o personagem principal parece que ele tinha esquizofrenia e ele conversava com a canoa, né? E a canoa conversava com ele. Então assim vai sendo o desenrolar da história até o final, que eu não me recordo agora, mas que eu faço questão de indicar para vocês. Rosinha Minha Canoa, de José Mauro de Vasconcelos. Já a Rua Descalça é aquela bela história também de José Mauro de Vasconcelos, em que os dois irmãos eles herdaram uma fortuna e acabaram decidindo viver uma vida mais simples. Então a Rua Descalça eles viviam naquela vida simples, junto com a comunidade, e sempre se dedicavam a ajudar todo mundo. E é um livro que eu vou ler de novo, que eu recomendo a vocês que estão no desenvolvimento pessoal, você que está buscando coisas novas que não são tão novas assim, você vai perceber que as literaturas de antes, né, século XX, século XIX, eram voltadas mais para nós seres humanos, né, como construção humana. Né, você construía com os atos, com as ações, com as pessoas que você conhecia, com os exemplos dos avós, dos avós, que hoje em dia não tem tanto exemplo mais, né? Hoje em dia parece que as babás eletrônicas são mais importantes do que a família, né? Então isso aqui são literaturas que você vai ver como que era. Muita gente esqueceu aqui, né? Pedir benção, os castigos que existiam para poder existir disciplina. Então hoje em dia muitas pessoas que são milionárias, por exemplo, ou que são de bem, tiveram a educação que era para ser dada, né? E hoje em dia isso aí já está muito frouxo. Então não funciona bem. Mas esses livros representam o que foi a construção de uma sociedade que agora está desaparecendo, infelizmente. E quem quiser recuperar um pouco só vai encontrar nos livros ou nos filmes antigos. E esses livros vão ajudar vocês a relembrar ou até voltar, né, a ter práticas mais saudáveis, como era no passado. Então outro livro que eu tenho aqui, da minha mãe que deixou para mim também, é o Livro da Macrobiótica, de Mikio Kushi. Esse livro aqui, na verdade, eu achava que era um livro só de alimentação natural. E não é, é um livro de filosofia. Então a filosofia oriental,
Tem muita coisa que eu não concordo, lógico, mas a parte que fala do universo, a criação do universo e outras coisas assim, você encontra aqui, né? Tem muita coisa de física quântica, cabala também. Ou seja, é um livro que ele é abrangente, mas ele, lógico, ele puxa a sardinha pro lado dele, né? Para a macrobiótica, né? Que salvou muitas vidas, mas que é um livro que eu enxergo ele de outra forma. Não enxergo um livro de nutrição. É o que eu falei, eu enxergo um livro de vida mesmo, né? De sabedoria oriental. Então, se você for ler esse livro com a mente aberta, você vai ver que é um livro que tem muito a agregar também. Então, finalizando aqui também, eu ainda tenho outros livros mais novos que eu já falei. Tem outro aqui, a Macrobiótica Zen, de Jorge Ossal, acho que é o fundador, o criador da macrobiótica, não lembro. Outro aqui, Macrobiótica para o Brasil, de Henrique Smith, né, que traduzia também muitos materiais. Aí depois tem os outros aqui, os 25 Leis Bíblicas do Sucesso, que já é mais novo, de William Douglas e Rubens Teixeira, que foi o primeiro livro que eu li, né, que desmistificava a Bíblia, né, então já mostrava o lado da prosperidade, que depois eu fui descobrindo nos provérbios também. T. Harv Eker, O Segredo da Mente Milionária, que é um clássico, mas que você tem que ler com a mente aberta também, porque senão você acaba se bitolando também, porque é um livro excelente, mas é aquela coisa, é um livro que ele funcionou e funciona também muita coisa nos Estados Unidos, então você tem que adaptar ao Brasil. Então, se tiver alguém ouvindo esse áudio que tenha capacidade de adaptar os conhecimentos do Segredo da Mente Milionária, eu acho que é uma boa ideia você escrever um novo livro baseado nele, só com exemplos brasileiros, né? Então isso já aconteceu várias vezes. E As Chaves da Autoconfiança, de Robert Anthony, Dr. Robert Anthony. Rapaz, ó, não é por nada não, esse livro aqui, eu achei naquela casinha de livros que sempre tem aquelas bibliotecas itinerantes, estava jogado lá, falei, caramba, o que é isso? Mas esse aqui, Autoconfiança, a linguagem dele é tão simples, mas tão profunda que você começa a entender. Foi aqui, por exemplo, que eu li a importância de você escrever e não simplesmente ler apenas, né, os seus objetivos. Aí muita coisa que está nesse livro aqui, lógico que quando eu encontrei esse livro, minha mãe tinha falecido já. Eu percebi uma técnica que ela usou comigo quando eu era criança, pegar e escrever uma carta para o futuro, ou seja, escrever para mim mesmo. Hoje em dia os coaches fazem isso. E ela já fazia comigo isso, né, quando eu era criança. Olha só como a sabedoria que minha mãe tinha. Então eu encontrei isso aqui, que é importante, não é você, por exemplo, você não pode ir no computador, no notebook ou no celular e escrever. Você tem que pegar, o ato de você pegar orgânico, pegar a caneta, escrever no papel, é diferente. Então você cria várias conexões neurais que fazem com que você transforme isso no futuro em uma realidade, porque você tem que emanar as energias, né? Então as energias começam com ações. E no caso eletrônico você quebra isso, né? Não é a mesma coisa. Então esse também é um livro que eu recomendo a todos. Depois eu descobri O Poder Infinito da Sua Mente, de Lauro Trevisan, que eu não preciso nem explicar, né? Um dia quando eu puder eu vou falar sobre ele. TNT, Nossa Força Interior, que já está um sucesso no meu canal aí, que eu escrevi logo no primeiro podcast que eu falei, que eu gravei para o meu canal. Hoje em dia, até hoje as pessoas falam desse livro, porque esse livro eu encontrei, como eu já disse antes, eu ia vender um lote de livros que eu peguei do Mercado Livre, né? Na verdade eu recebi de doação do Mercado Livre, o cara estava doando, eu paguei só o frete, e muitos livros excelentes eu fiquei, e outros eu vendi, e alguns eu doei. E esse é um que é de cabeceira, e não tem como desfazer dele, porque é um livro que tem muito conhecimento. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer TNT, Nossa Força Interior, de Claudia M. Bristol e Harold Sherman, faça uma forcinha para ter esse livro. Você vai adorar, tá bom? E lógico, o livro que eu não posso deixar de falar, Alegria e Triunfo, de Lourenço Prado. É o livro que minha mãe usou na minha educação. Todos os conhecimentos herméticos, os conhecimentos da cabala, da prosperidade, de lei da atração, física quântica, está tudo nesse livro aqui. Então é um livro que você tem que levar para a vida toda. Não é um livro que você lê uma vez, é um livro que você estuda a vida toda. Então é um livro de consulta, é um livro excelente, fácil, gostoso de ler, e que você tem que também ler com a mente aberta e aplicar na sua vida. Que foi assim que minha mãe prosperou, né, e conseguiu me criar sozinho nesse mundo, usando as leis do Alegria e Triunfo, né, esse grande mestre que foi Lourenço Prado. E aí depois de um tempo eu encontrei Hei de Vencer, de Arthur Riddle, né, que a propaganda do Hei de Vencer, de Arthur Riddle estava atrás do Alegria e Triunfo. Eu só fui descobrir depois que minha mãe faleceu, quando eu pude reformar o livro. Ela não deixava ninguém botar a mão no livro, eu tinha o ciúme desse livro. E aí, quando eu olhei atrás, tinha assim, Leia Hei de Vencer, de Arthur Riddle, na editora Pensamento, porque ela deixava encapado o livro, tanto carinho que ela tinha com esse livro. E aí eu fui descobrir que o Arthur Riddle foi o autor brasileiro, na verdade não foi o autor, né? Quem escreveu o livro foram os discípulos e a filha dele, parece, né? Como discípulo de Emily Coé, ele começou a aplicar para poder eliminar os vícios dele,
o princípio dele, que era todos os dias, sobre todos os aspectos, estou cada vez melhor. Então ele aplicou isso e toda vez ele usava isso nas palestras dele e foi começando a curar muitas pessoas. Né? Porque quando você entende que você é a sua ferramenta de cura e não o externo, você começa a entender que o mundo está dentro de você, porque você é o próprio mundo. Né? Então, Hei de Vencer é um livro que eu recomendo você poder ler. Então, pessoal, essas foram algumas recomendações de alguns livros. E se você quiser uma vida mais ampla, mais próspera, com mais profundidade, de conhecer como é que era a sociedade naquela época, por que os comportamentos mudaram, como que foi a evolução do mundo, o que você pode agregar na sua vida, o que você pode adaptar para a sua vida, esses títulos eu tenho certeza absoluta que vão fazer você se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Então essa é a minha contribuição de hoje. Hoje estou gravando isso num sábado. Eu decidi gravar porque eu não estava pensando em gravar. Falei, vou gravar hoje uma coisa, um vídeo normal. Fazer um vídeo diferente hoje, sem compromisso. Sem técnica, sem nada. Para poder levar para as pessoas aquilo que eu acredito. Né? Como desde o começo do canal eu sempre fiz vídeos para ajudar as pessoas e agora eu estou ajudando, né, de uma forma simples e prática, usando a minha própria vivência, porque eu acho que isso é o mais importante. Né? Para você ficar falando teorias prontas não adianta, agora você tem que mostrar na prática aquilo que funciona. E esses livros são importantes para mim até hoje, por isso que eu guardo eles para sempre fazer consulta e um dia fazer trabalhos melhores e mais aprofundados para ajudar cada vez mais pessoas. E você sabe, quando você ajuda alguém, o universo manda para você recursos, né? Seja você vendendo produto, seja você vendendo serviço, seja você ganhando um presente de alguém, seja você abrindo uma porta, uma oportunidade. E isso acontece. Você está lá nos provérbios, pode procurar. Semear para colher. Se você semeia discórdia, você vai colher discórdia. Se você semeia preguiça, você vai colher preguiça. Se você semeia gratuidade, você vai ter tudo gratuidade. Por exemplo, eu quero tudo de graça. Aí você vai conseguir ter um produto caro que é pago. Graça, é muito difícil. Mas se você ajudar muitas pessoas, esse produto pode até vir para você de outros caminhos. Eu não vou afirmar para você, mas você só vai conseguir sentir na pele que todas essas leis herméticas, todos esses exemplos funcionam para você se você se permitir viver. Entendeu? Você tem que se permitir viver. E para você viver, você tem que pegar os bons exemplos do passado, descartar os ruins e aplicar na sua vida hoje. Você vai ver como que tem coisa para fazer nesse planeta. Como que tem pessoas que precisam de ajuda, além de você também estar precisando de ajuda, eu também preciso de ajuda, mas não importa. Cada um ajuda naquilo que sabe, naquilo que é mais forte. Então, se você tem um ponto forte que outra pessoa não tem, você já pode ser uma fonte de inspiração para ela. Já pensou nisso? Então, essa é a ideia. Então, pessoal, fico por aqui. Foi muito bom conversar com vocês agora. Eu vou ver se eu boto isso no YouTube logo. E espero que vocês aproveitem todos os vídeos do canal. Lógico, tem muita coisa para ajudar muita gente. Tem os meus links aí de afiliado, tem minhas mentorias. Se você achar interessante ter esse contato pessoal comigo, é só você entrar em contato que a gente conversa, tá bom? Então, fico por aqui. Por enquanto é isso, um abraço a todos, fique sempre com Deus, acredite sempre nos seus sonhos e até a próxima. E lembre-se, cola comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.